Boa tarde, pessoal. Desculpem a demora, por favor. Eu estava esperando o sino da igreja aqui, acabar de tocar. Até expliquei para a Laís sobre isso. Por isso que eu entro um pouquinho mais, uns minutinhos antes de 3 horas, porque toca um sino aqui atrás do meu prédio. Então, por isso, eu estou aí me desculpando com vocês. E outra coisa, eu não tô muito bem, minha cara não tá muito boa, não. Hoje eu peguei não é gripe, nem coronavírus, gente, pelo amor de Deus. Eu tô com febre, tô com dor no corpo, tô com dor de cabeça, enfim. Não tô legal hoje, mas eu tô aqui presente pra fazer essa live. Laís é uma pessoa muito querida. E eu conheci ela num evento de networking do Rodrigo Garçoni. E desde lá, acho que foi 2018 que nos conhecemos presencialmente. E agora, assim, está estreitando laços. Agora eu vim pra cá, pra São Paulo. É carioca, vim pra São Paulo. Agora eu vim atrás dela, vim pra São Paulo. Então a gente tá em São Paulo. Vou chamar Laís Vargas para falar sobre apresentações. A gente tira todas as nossas dúvidas. Eu peço para vocês escreverem as suas perguntas aqui na interrogação, tá? E compartilhar nessa setinha, do lado da interrogação, tem uma setinha. Compartilhem essa live para todo mundo que quer apresentações, para você vender, para você ministrar um curso, palestra, enfim. Laís está chegando, tá? Oi, Laís, boa tarde. E aí, André, tudo bem? Tudo ótimo. Tirando essa gripe, essa coisa chata, né? Mas graças a Deus. Esse tempo frio em São Paulo. E aí, gente, tá frio em outros estados aí que vocês estão? Aqui tá, não sei quantos graus tá, não dá pra ver daqui, mas tá muito frio, né? Eu acho que tá 16 ou 17. Para carioca, isso é. Pra carioca deu a mínima hoje pra 14. Mas eu gosto desse tempo. Eu tô mal, tô com febre e tudo, mas eu gosto desse tempo frio. Eu não gosto daquele calorão do Rio de Janeiro, não. Não sei se você gosta. Eu também. Eu também prefiro frio. Eu sou mais de você se vestir bem, ó. Você tá se vestindo bem, você tá mais quentinho. Calor não, calor te dá uma agonia. Você tem que sair pelada daqui a pouco na rua pra sentir a vontade, né? Então, assim, eu gosto mais daqui. Laís, quem não te conhece, se apresente aí, por favor. Bom, eu sou a Laís, como você disse, né, André? Eu sou uma carioca que mora em São Paulo. Sou a filha mais velha de 3 irmãos. Que mais? E, enfim, sou uma curiosa nata. Eu adoro. Eu vou atrás das coisas, tudo que eu tenho vontade de saber, eu já vou atrás. E o que eu faço, né? Eu comecei assim porque eu acho que a gente, na maioria das vezes, a gente. Quem é a Laís? E aí as pessoas falam, na verdade, o que a gente faz, né? Então, por isso que eu comecei com essa introdução. E aí, o que eu faço, né? Hoje eu sou cofundadora do Minimiza, que é uma empresa de apresentações. Eu sou sócia do meu irmão caçula, até o Breno. Eu sou escritora, best-seller. O ano passado eu lancei um livro chamado T. Esse ano aí sai o segundo. Ele está disponível lá com exclusividade na Amazon. E eu sou LinkedIn Top Voice. 2018, eu ganhei esse reconhecimento aí pelo LinkedIn como um dos perfis mais influentes da rede, que foi o ano que a gente se conheceu, né? Logo depois que eu fui reconhecida, né? Entrei na lista de Top Voice e a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente já se falava, mas foi quando a gente se conheceu. Muito bacana. Então, assim, a Laís já é aí a Top Voice, até pelo reconhecimento do trabalho que ela está fazendo aí pelo Minimiza. Já participo aí de webinários com ela, com o Breno. Então, assim, são profissionais muito, muito bons naquilo que eles fazem, da área de apresentações. E ela já palestrou no Conex também, ela é palestrante também. Faltou isso. Sim. Ela é palestrante. Então, assim, ela ajuda as pessoas. Depois ela vai falar sobre a semana aí de apresentações que ela está fazendo semana que vem, né, Laís? Pode falar até agora. Na semana que vem, na segunda-feira,
sai o primeiro vídeo. A Semana das Apresentações Corporativas é uma série de 4 vídeos que eu e o Breno a gente gravou, a gente preparou para ajudar as pessoas a melhorar as apresentações do dia a dia, né, que elas fazem no trabalho, principalmente para quem quer ganhar destaque na empresa que trabalha, ser referência, entrar num novo emprego, ganhar uma promoção, enfim. A gente está bem focado nisso, então, nas apresentações do dia a dia. Então, vão ser 4 vídeos. O primeiro vídeo vai estar no ar na segunda-feira, mas só vai receber quem se inscrever mesmo na lista. Então, para se inscrever, o link está na bio aí do Instagram do Minimiza. Então, se inscrevam. Coloca aí, tem como você colocar aí no Instagram, porque aí eu coloco fixado para o pessoal se inscrever. Ah, tá. Deixa eu botar aqui. Porque aí eu fixo aí como mensagem, aí as pessoas veem e já se cadastram aí também. Eu já me cadastrei também. Já tá aí, ó. Mandei minimizapresentações.com/saque. Semana das Apresentações Corporativas. E aí, só se inscrever que segunda vai chegar no e-mail o primeiro vídeo dessa série, que a gente vai falar muito sobre storytelling e como contar histórias no mundo corporativo usando números, que eu acho que é a grande dificuldade aí da galera que começa a colocar um monte de gráfico, um monte de tabela nos slides e, enfim, cadê a história? Eu ia começar com essa pergunta. Como é que as pessoas... meu marido trabalha com segurança da informação e eu vejo ele, muito gráfico, ele trabalha do meu lado no escritório. Uhum. Eu vejo assim, gente, como é que as pessoas vão falar sobre o gráfico cheio de números, cheio de coisas, assim, e gráficos grandes? Eu falei assim, gente, mas e aí? Você perdeu o fio da meada, sei lá, vai no banheiro rapidinho, vai embaixo, lá fora para falar com o contato, falar com a mãe, com o pai, lá no celular e voltar e acabou uma coisa e você não entendeu nada. Nada daquilo. E é muita encheção de linguiça, muita coisa. Fica até feio a apresentação, né? Fica bem, como é que eu posso dizer, pesada a apresentação, né, Laís? Como é que a gente pode minimizar isso aí? Essa é a ideia. Então, a grande questão que as pessoas precisam entender é que o nosso cérebro, ele não guarda números específicos. É muito difícil. Então, o nosso cérebro, como é que ele armazena informações? Ele armazena em formato de histórias, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na Semana das Apresentações Corporativas, mas já dando aqui um spoiler para quem está aqui. Então, se o nosso cérebro ele guarda a história, pensa que o nosso cérebro ele é um monte de caixinha e cada caixinha tem uma história, tá? Então, em uma apresentação, dificilmente a gente vai lembrar das estatísticas, dos números. A gente vai lembrar da história que foi contada, do resultado, do insight que saiu daquilo. Então, o que eu vejo muita apresentação que tem, sei lá, 50 slides com gráficos e tabelas e 3 slides com insights, com resultados. Quando, na verdade, o insight, ele é a sua história. Então, a gente tem que inverter essa ordem, entendeu? O gráfico, o número, ele vem ali para embasar a nossa história, para dar sustentação. Mas a gente acaba invertendo. A gente apresenta o dado primeiro para depois falar o insight, quando, na verdade, o insight é a nossa história. E aí você falando de simplificar, né, que as apresentações ficam pesadas, apresentações de resultados em si, elas tendem a ficar muito pesadas porque a gente acaba colocando todas as informações ali. Ah, não, se alguém me perguntar, eu tenho que ter a tabela. Cara, será que você tem que ter a tabela realmente? Coloca em hide, né? Oculta o slide. Se alguém perguntar na hora da sua apresentação, você mostra aquele slide. Ou entrega a tabela impressa para cada um dos participantes, enfim. Mas a ideia é você destacar na sua tabela, no seu gráfico, na sua apresentação como um todo, os números mais relevantes. Porque as pessoas elas vão lembrar de no máximo 2 números relevantes, né? É aquela história, você, sei lá, você vai contar para alguém a história de um filme que você viu na semana passada. Você não vai lembrar dos detalhezinhos, mas você vai saber contar a história como um todo. Numa apresentação de resultado é a mesma coisa. A pessoa ela não vai lembrar do detalhe do númerozinho e tal, mas ela vai lembrar do principal número e da história que você está contando. Entendi. É porque aqueles gráficos, às vezes, quem não conhece muito de gráfico, tu fala, o que está
tá falando, né? O que ele tá falando? O que ele tá dizendo? Outra coisa também que eu vejo muito, né? Até em palestras, até online, agora que eu tô assistindo mais online, né? Gente colocando textos, lendo textos. Muito, muito. A gente até lançou acho que tem umas 2 semanas a gente lançou alguns templates daquelas brincadeiras que você coloca nos stories. Então tem lá erros que você comete como apresentador, e, enfim, erros que você comete nas apresentações como um todo. Então, incluir muitos bullet points, incluir muito texto, colocar imagens que não dizem nada. Isso são coisas que já são erros muito básicos, que quem comete esse tipo de erro já está atrás, sabe? A gente já está falando agora o quê? Em destacar números, em contar histórias. A gente já está no apresentações 2.0, sabe? Quem ainda copia o parágrafo do Word e coloca no PowerPoint, cara, essa pessoa ainda não entendeu o que é uma apresentação, né? É melhor ela mandar um documento. Então, é basicamente isso. Eu costumo, você já viu minha apresentação, eu costumo colocar uma frase no mínimo, uma palavra ou foto, né? Ou então aqueles GIFs engraçados e tudo. Até no final eu gosto dos GIFs que são mais engraçados. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado também com muito GIF, muita foto, muito gráfico. Então nunca aquele exagero de muita coisa, né? Muitas informações iguais e tudo, sempre diversificando, né, Laís? Tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de layout de apresentação, né? Design. E aí a gente sempre bate na tecla que você não precisa ser um designer para criar uma boa apresentação, mas você precisa definir o estilo da sua apresentação. Porque o que acaba acontecendo? A pessoa ela faz 2 slides que tem uma imagem no fundo, né? Aquelas imagens de banco de imagem, mas depois ela vai e pega uma ilustração, pega um HQ, sabe, de história em quadrinho, e aí não tem uma identidade a sua apresentação. Fica um samba bizarro, porque você está misturando vários estilos. Então você precisa definir um estilo e ir com ele até o fim. Você quer ir com ilustração? Vai com ilustração a apresentação toda. Quer ir com foto mesmo? Foto de banco de imagem? Beleza, vai com isso tudo. Mas você tem que definir um. E um ponto legal do GIF, eu sou super a favor de usar GIF, a gente usa muito nas apresentações, tanto de clientes como as apresentações que a gente faz mesmo, a gente adora. Uma dica legal para o GIF é usar em slides que você vai passar um pouco mais rápido. Porque chega um momento que se você fica muito tempo com aquele slide na tela em que é um GIF, a pessoa fica meio que hipnotizada olhando aquele movimento se repetir. Então, o GIF eu acho bem mais interessante em momentos estratégicos da apresentação e em pontos, né, em momentos que o slide não vai ficar muito tempo na tela. Eu costumo colocar GIFs no início da minha apresentação, Legal. até para impactar, para ter mais Exato. movimento minha apresentação. A apresentação, enquanto o pessoal está chegando, tem uma coisinha bacaninha também. Legal. E pegar a pessoa. E no final, obrigada, thank you, sei lá, uma gracinha, alguma coisa assim, para também não ficar assim, caramba, tá bravo, eu tô vendo aqui toda hora, tá rodando, tá girando toda hora. Gente, vocês estão me escutando? Tá escutando, Laís? Tá abafado? Eu tô. Não, eu tô escutando super bem. Eu comprei meu fone de ouvido agora. Pouquinho que tempo. Chique. Aí eu tô... Aquele da JBL. Aí eu tô fazendo uns testes aqui, mas eu tô escutando você direitinho. Algumas eu tô te escutando abafadas, bem também. Tá? Eu tô até falando um pouquinho mais pra frente do celular para ver se pode ser isso, mas, enfim. Aí vocês me falem. Tá ouvindo, Ana? Tá ouvindo? Tá ótimo ouvido. Então deve ter sido alguma coisa que eu apertei aqui que deu certo. Então, assim, os GIFs, eu acho também, eu concordo com você, que a gente fica olhando lá toda hora girando a mesma tela, as coisas, caramba, tá vendo minha cabeça. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu uso sempre no início e no final. Sim, legal. Obrigada, colocar meus contatos lá e pronto, acabou. É assim que eu uso. Eu uso também muita figura e eu vou explicando.
Porque as pessoas Uhum. têm que olhar para mim, não para a apresentação. Olhar assim, Exato. o objetivo é esse? Ah, tá bom. Mas o que a André vai passar? Se eu ler, vai ser uma leitura. Ó, vamos ler junto, gente. Leitura coletiva, vamos ler. Grupo de estudo. Grupo de estudo, isso aí. Vamos ler, não sei o quê. Então, assim, fica chato e a pessoa vai ficar... depois começa a pegar no celular. Hoje em dia, pegar no celular qualquer um tem ali o celular com a internet no bolso. Então, para pegar ali uma mensagem de WhatsApp e começar a falar com outras pessoas, cara, e aí você já perde uma pessoa. Você já perdeu ali um ouvinte, né? Então, é verdade. É fatal. É um erro fatal. E essa questão do PowerPoint, ela é muito interessante porque a gente sempre fala que, apesar da gente fazer a apresentação e a gente vender isso, todo mundo tem que ter noção de que você tem que saber se apresentar sem o PowerPoint. Porque se der algum pau na hora, você não pode perder aquela oportunidade. Pode ser um negócio, né, que você está fechando, pode ser um novo cliente, pode ser até num processo seletivo, né? Eu já li em algum lugar, algum livro, né, das coisas assim, que era um processo seletivo, se eu não me engano, para estagiário, e que os recrutadores pediram para eles fazerem uma apresentação contando a história deles. E aí chegou na hora, eles falaram, o computador aqui, a rede, sei lá, não está funcionando, vocês vão... justamente para testar se eles estavam preparados, de fato, para se apresentar, e como que eles lidam com essa questão do imprevisto, né? Então, isso acontece muito também em processo seletivo, né? Eu gosto de falar que uma entrevista de emprego é uma apresentação sem slides, né? É uma apresentação ali que você tem que se vender, você tem que falar dos seus atributos, dos seus diferenciais, mas você também não pode ficar enchendo linguiça. Você tem que ir direto ao ponto, você tem que realmente pegar o que você fez de mais relevante, quais foram os seus resultados, não ficar, tipo, naquela ego trip, né, que a gente chama, falando, eu. Você tem que mostrar resultado. Então, como o seu público aí também é muito essa galera, né, buscando recolocação, carreira e tudo mais, eu acho legal trazer isso, porque, de fato, as apresentações estão sendo cada vez mais utilizadas em processos seletivos. Eu acho que o Excel ele já é mais consolidado nesse sentido, né? Dependendo da área, mas a apresentação todo mundo tem que fazer. Então, isso está se tornando um ponto muito relevante em processo seletivo. É verdade. Você falou de PowerPoint. A pergunta que não cala. O PowerPoint vale a pena? Tem outro? Essa pergunta eu sei que você responde muito. Uhum. Tem outros aplicativos aí, de apresentações e tudo. O que você acha? O PowerPoint é o velho amigo da gente? Então, o PowerPoint ele tem mais de 30 anos já de mercado, né? Ele tem aí mais ou menos a minha idade, né? 32 anos. E ele ainda é o universal, digamos assim. Ele é o precursor e ele é o universal. Então, hoje a gente tem uma empresa de apresentação, a gente cria apresentações para as empresas. 95% das apresentações que a gente já fez até hoje no Minimiza são para PowerPoint, né? Os outros 5% são o quê? Google Slide e Keynote. A gente fez uma apresentação em Keynote até hoje. O Keynote é o PowerPoint da Apple, né? O Steve Jobs criou. E o Google Slides é do próprio Google. Então, se você tem aí um Gmail ou até pessoal, você tem acesso. É o que eu sempre digo, cada um tem vantagens e desvantagens. Você só tem que escolher quais desvantagens você quer lidar. Basicamente isso. Mas eu vi que agora a Ana Maria perguntou sobre o Prezi. Cara, o Prezi também sempre pergunta, e o Prezi? Cara, o Prezi, as regras são as mesmas. A gente não cria em Prezi, eu não curto muito o estilo do Prezi. Hoje em dia eu acho que até o Prezi é pago, não tem mais uma versão gratuita, se eu não me engano. Mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe usar o Prezi. Então acaba ficando aquela coisa muito over. É uma ferramenta muito
que as pessoas acabam utilizando muitos efeitos mirabolantes e piruetas e tudo mais, e aí acaba ficando ruim, né? Então, o PPT ele ainda é mais universal e você sabendo usar, eu acredito que seja a melhor ferramenta. Para mim, é a mais completa, ainda o PPT. Não sei se o Prezi, eu não conheço as outras ferramentas, eu conheço PowerPoint e faço no PowerPoint, né? Uhum. Eu vi uma palestra, às vezes eu vou muito a eventos de segurança da informação do meu marido, e eu vi, gente, o cara colocava uma apresentação, parecia uma chamada de novela. Tananã, 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 e pôr um som. Gente, eu falei assim, que isso? Que isso? Que apresentação é essa, maluca? Ah, André, não se liga não que ele adora um sonzinho, adora botar um sonzinho na apresentação. Ele falava com som, sabe, o Laís? E eu falei assim, será que o PowerPoint faz isso? Ou é Express? Não sei. Faz também? Faz. Você pode, assim como você insere um vídeo na apresentação, você pode inserir um áudio. E aí, quando você entra naquele slide, começa a tocar o áudio. Eu já tive cliente que quis colocar, eu tenho algumas ressalvas. Além da apresentação ficar super pesada, né, assim como o vídeo e tudo mais, a altura que você tem que colocar, você tem que fazer muitos testes antes para ver a altura que isso vai estar. Porque senão, na hora, você vai falar com a música no fundo e aí isso vai brigar muito. Você vai ficar brigando, a sua voz vai brigar com a música. Sim. Então, assim, eu sou totalmente contra o áudio na apresentação inteira. Pode ter em determinado ponto, eu acho que pode ser um ponto que seja o pico, assim, o top da sua apresentação pode ter, mas você tem que fazer muito teste antes para você não ficar com aquela coisa. Você vai começar a gritar porque o som da música está muito alto. E assim, a maioria dos palestrantes não chega antes para treinar, para ensaiar, para conhecer o local. Então, isso tem grande chance de acontecer. Entendi. Já tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Minha filha cantando, tá? Letícia, por favor. Com filhos aqui, a gente tem que driblar aí. Você com seu cachorros também. Então, assim, a gente tem que driblar a situação. Então, vamos que vamos. A Flavita perguntou. Além do PowerPoint, a gente já falou sobre isso, as ferramentas. Tem outra aqui, Flavita aqui. Alta direção não tem tempo. Tem número de slides adequado para fazer apresentações? Eu acho que seja Flávia, né? Flávia, eu não acredito em número de slide. Para mim é assim, se a diretoria marca uma reunião com você de 15 minutos, você tem que preparar uma apresentação na metade desse tempo. Ou seja, se você tem 15 minutos para apresentar, você tem que fazer uma apresentação de 7, 8 minutos. Por quê? Depois disso, vocês vão discutir próximos passos, né? Next steps e tudo mais, e precisa de uma gordurinha, porque essa pessoa provavelmente já vai para uma outra reunião. Então, assim, não tem um número de slides específicos. Para uma apresentação de 7 minutos, você pode ter 7 slides, você pode ter 5 slides, você pode ter 15 slides. Vai depender do conteúdo. Se for slide que você passa rápido, não tem problema. A grande questão é realmente a quantidade de informação que você coloca em cada slide. Então, eu sou muito... Quando a pessoa vem com essa... tem que ser uma apresentação curta porque a pessoa não tem tempo. Cara, o que vai diferenciar o tempo não é a quantidade de slide, é a quantidade de conteúdo. Então, você tem que adequar a quantidade de conteúdo para aquele tempo de apresentação. E eu sempre gosto de fazer isso. Uma apresentação, você tem uma reunião de meia hora, você faz uma apresentação de 15 minutos. Perfeito. A Flavita, de novo, a Flavita está fazendo todas as perguntas aí, pessoal. Pergunta aí, por favor. Existe curso para a pessoa aprender a organizar conteúdo? Tem muita gente que é confuso para explicar. Conteúdo em apresentação? Porque assim, a gente no Minimiza, a gente criou
uma espécie de caderno digital, né, que a gente chama, o eNote. Tem até no nosso site, gratuitamente para você baixar, mas é uma ferramenta para você planejar e roteirizar a sua apresentação. Então, você consegue organizar no papel primeiro o seu conteúdo, para depois você começar a usar. Preciso fazer uma apresentação. Elas vão e abrem o PowerPoint, quando na verdade tem que abrir o Word, pegar um papel, uma caneta para escrever. Criou esse dentro do eNote justamente para ajudar nisso, porque a gente sabe que começar com uma folha em branco é muito mais difícil. Então, é uma técnica que a gente criou e eu acredito muito que esse seja o principal erro das pessoas. É tipo você pensar que a gente vai... Imagina o pedreiro começar a construir uma casa sem ter o projeto completo do arquiteto antes. Isso não existe. A apresentação é a mesma coisa. Você precisa construir o roteiro completo no papel antes, para depois você ir para os slides. Porque você vai saber exatamente o que precisa entrar na apresentação. Então, é basicamente a mesma comparação. Assim, você precisa ter no papel antes o projeto completo para depois passar para o PowerPoint. E isso pode parecer que não, mas vai facilitar muito a sua vida lá na frente, porque quando a gente tem a clareza de quais slides a gente precisa criar, na hora de passar isso para o PowerPoint, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Bacana, bacana. E eu já te fiz essa pergunta, até fiz para o Breno num webinar. Como é que fica a nossa apresentação? Você se apresentou aí mais, assim, pessoal, apresentação mais pessoal, não falou tanto do teu profissional. Como é que a gente faz na hora da apresentação? A gente fala mais da nossa parte pessoal, profissional. O que você acha em relação a isso? Não entendi. Em relação quando você se apresenta, quem é a Laís, né? Aí você faz lá a apresentação. Eu misturo tudo, tá? Eu sou casada, eu tenho uma filha, gosto de fazer networking, gosto de fotografia, já fiz curso, já sei estar fotografando profissionalmente e trabalho com assessoria de carreira. Você acha que a gente tem que priorizar na apresentação mesmo, na apresentação propriamente dita, tá? Na apresentação, a gente pode falar, pode usar ícones, né? Ícones, sim. Para simplificar mais, escrever muito não também, né? Porque senão vai ser uma apresentação, todo mundo vai ler e acabou a tua fala, né? Sim. Quanto menos coisas você colocar no slide escrito, melhor. Tanto que a gente brinca aqui que o ideal é você fingir que o seu slide é o seu Twitter, né? Colocar pouca coisinha como se fosse um tweet. O principal de uma apresentação em relação ao conteúdo é você saber o conteúdo, né? Porque o que acontece? A gente acaba ficando muito nervoso quando vai se apresentar. A maioria das pessoas. Quando a gente não sabe conteúdo, esse nervosismo, assim, dispara, tá? Se a gente vai falar da gente, a gente já sabe. A gente não vai, mentir, a gente já sabe o conteúdo. Então, uma parte desse ponto, ele já fica mais tranquilo, porque você não tem esse nervosismo, porque você sabe o conteúdo, é a sua vida. Eu sempre trago, né, informações pessoais e profissionais, porque eu acho que a gente tem essa interseção, né, de vida pessoal e profissional, e eu acho que isso gera uma conexão com as pessoas. Então, você, por exemplo, chega e fala da sua filha, as pessoas que estão ali, que têm uma filha mais ou menos da idade da sua, elas vão se identificar com você. E isso já gera uma conexão emocional que vai fazer com que a pessoa preste mais atenção em você. E isso é para tudo, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação para o seu diretor e, sei lá, você sabe que ele tem um filho e que ele e o filho assistem muito, sei lá, Toy Story. Cara, por que não colocar um GIF que remete a Toy Story no meio da apresentação? Ele vai lembrar do filho dele, ele vai mexer no emocional dele e ele vai ficar, mais mole, digamos assim. Ele vai entender aquilo, vai lembrar do filho. Sim. E ele vai ficar menos duro com você, porque você está gerando uma conexão emocional com ele. Então,
é isso, assim, é você conhecer também o público para colocar as informações da melhor forma possível que vão atingir esse público. E Bacana. aí, Eu também acho legal mesclar. Pode continuar. não, e aí, se é com ícone, se é com uma foto, enfim, isso aí é totalmente livre. Você pode, para falar de você, você pode colocar uma foto, você, seu marido, sua filha, e começar a falar. Falar, eu sou André, eu trabalho com isso, eu sou carioca, eu faço. Você não precisa ter tudo escrito na tela para falar. Você pode só deixar uma foto, as pessoas vão te ver lá, vão conhecer sua família, e é isso. Não precisa estar tudo lá. Eu coloco muito ícones. E os ícones remetem muito, já tem uma referência. Ah, 3 Exato. pessoas, poxa, ela é casada, tem uma filha. Ah, tem Exato. network, tem um monte de pessoas. Então, assim, eu resumo, né? E eu falo, olha só, gosto de network, tem um evento de network que eu faço Rio e São Paulo, eu sou casada, meu marido é de TI, minha filha tem 8 anos. Então, assim, além desses ícones, né, eu coloco também, falo, tem que falar, porque a pessoa tá 3 pessoas, e aí? Sim. Né? Então, assim, ainda falo da minha carreira. Primeiro eu falo de mim, pessoal, depois vem pro profissional, até para o que você falou. É para trazer o público para você se identificar. Poxa, ela é mãe. Que legal. Perfeito. Poxa, ela tem um cachorro. Ih, eu também tenho cachorro. O André também tem cachorro. Depois eu vou falar com ela, não sei o quê. Então, assim, isso traz o público para você. Esse negócio do ícone para ver negócio de diretor e tudo. Esse negócio de Toy Story. Achei fantástico. Eu já aprendi, já ganhei a minha live aqui, já aprendi. Porque você traz as pessoas, né? Você, assim, tem carinho, você lembra daquela pessoa, poxa, ela gosta disso. Exatamente, exatamente. E isso é muito forte, porque assim, eu perdi, tá agora, né, na Netflix, um documentário do Michael Jordan, o Arremesso Final. E eu joguei basquete durante muito tempo. Tô até aqui com uma camisa de basquete, não dá pra ver. Mas eu joguei basquete durante muito tempo e muita gente veio falar comigo. Muita gente, assim, que eu nem conheço. Pessoas no LinkedIn, pessoas no Instagram, vieram falar, você viu que tá tendo uma série, lembrei de você. Tipo, eu acho que eu nunca falei com a pessoa sobre basquete, nunca. Mas eu sempre falo desse meu lado, eu sempre falo disso. Em muita palestra, em muita apresentação, assim, eu falo também do meu amor por basquete. Eu fiz uma pós em marketing esportivo, porque eu joguei basquete por mais de 10 anos, eu nunca trabalhei na área, eu só queria estudar mais aquilo. Enfim, e aí as pessoas lembram de mim. E várias pessoas vieram falar comigo, nossa, você viu? Eu só tô lembrando de você, eu tô assistindo e lembrei de você e tal. E, pô, isso é muito legal, sabe? Você realmente gerou ali uma conexão. É aquilo. A pessoa ela pode não lembrar, sei lá, da ferramenta, mas ela lembrou que eu gosto de basquete. Tem mais pergunta? Tem sim. Mas eu queria completar a tua fala, porque você fez um post quando aquele jogador faleceu. Sim. Você fez um post. Então, assim, as pessoas ligam, vamos fugir um pouquinho da apresentação, mas vamos falar sobre conteúdo. A gente, no LinkedIn, né, que a gente é mais conhecida pelo LinkedIn, o pessoal pergunta, André, poxa, mas publicar coisa de família, publicar coisas pessoais vale? Claro que vale, é o que a gente está falando agora. Traz as pessoas pra gente. É como você falou, as pessoas lembraram de mim porque eu gosto de basquete. Poxa, deve ter sido por esse também post que as pessoas lembraram disso. Falaram assim, poxa, que legal, Laís, você tem que assistir esse documentário que é muito legal. Eu e meu marido, a gente está assistindo ele. Tá? Legal. Então, assim, é bem bacana, eu tô gostando muito. E ensina muitas lições de vida. E as pessoas se identificam. Então, assim, é uma coisa que você vai levar para as pessoas que você gosta, como fotografia, como empreendedorismo. Já fui, já trabalhei com festa, já trabalhei com fotografia, nada a ver com RH, nada a ver com palestra, nada disso que eu trabalho hoje. Mas eu coloco lá como lição de vida, como a minha experiência profissional também, que eu já vivi isso. Então, assim, é bem bacana você trazer as pessoas. Lógico, tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo.
A Laís fez o post, mas ela falou muito do que ela gosta, do que representou aquele personagem, aquele jogador para ela. Então, assim, isso teve um objetivo. Ah, não, ele morreu, eu tô chateado, 3 pontos final. Não, tem um objetivo, foi todo um texto, então foi bem elaborado. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer a pessoa mesmo. Ah, poxa, André, é isso. Pô, André gosta disso, André gosta de fotografia. Eu vou mandar uma foto aqui que tirei da lua. Sei lá, né? Então, assim, lembrei da André porque ela gosta de fotografia. Então, assim, as pessoas se identificam, traz mais você, humaniza mais o seu trabalho. Exato. E eu acredito muito nisso e concordo com você. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Tiara. É difícil colocar gráficos em um live com transparência, de forma de que o apresentador não saia no fundo da tela? Não entendi. Eu também não entendi, não. É difícil colocar gráficos em um live. É um slide? Slide, deve ser. Acho que escreveu live mesmo. Live com transparência. Deve ser uma apresentação com transparência. Que não sai o fundo da tela. Tiara, escreve novamente aí, explica pra gente, por favor. Eu também não entendi. Transparência é muito louco. É transparência mesmo? Cara, não... É com transparência. De forma que o apresentador não saia do fundo da tela. Não entendi. Não entendi a pergunta. Tiara, coloca aí para mim, por favor, novamente. A Simone está falando aqui. Você abre o lado emocional dos ouvintes. São os gatilhos, né? Que a gente está falando sobre isso. Né? Do lado do diretor. A Ana Maria está falando aqui. Costumo colocar tópicos e explanar sobre eles, como roteiro para não esquecer nada. É correto? Geralmente as pessoas fazem isso quando tem pouco tempo para ensaiar, quando são muitas informações, e aí elas acabam colocando bullet point. Eu não curto muito bullet point, geralmente a gente substitui ou um slide para cada bullet point, aí a gente coloca tipo uma imagem, algo que remeta a esse assunto, e aí a gente fatia, né, em vários slides, ou a gente coloca ícones, porque aí fica um pouco mais divertido, e aí cada ícone vai entrando, porque aí você vai lembrando do que falar. Bacana. Eu tenho outra pergunta aqui. Pode falar sobre o uso de imagens e os direitos autorais? Perfeito. Cara, isso é uma preocupação que pouca gente tem, mas assim, quando a gente faz uma apresentação sem cunho comercial, a gente não precisa se preocupar com direito autoral, tá? Então você pode pegar a imagem no Google, a gente usa vários bancos de imagem, então tem um Pexels, tem um Unsplash, tem um Pixabay, enfim, são bancos de imagens gratuitos, com imagens em alta resolução, você só precisa fazer um login simples e tá tudo certo, não precisa se preocupar com direito autoral. Quando você vai fazer uma apresentação que tem algum cunho comercial, ou seja, você vai fazer uma apresentação institucional da sua empresa, você vai colocar uma imagem até no seu site, no seu blog, enfim, aquilo ali tem um cunho comercial por trás, né? Não é um trabalho de faculdade, não é nada assim. Sim. Então você tem que tomar cuidado com o direito autoral, sim, porque você pode dar o azar daquilo ali vazar e o autor, né, o dono daquela foto ir atrás de você pedindo aí, cobrando, te dando um boleto para pagar. Então isso é real, isso acontece, isso já aconteceu com pessoas que eu conheço. A própria Flávia Gamonar, André, já aconteceu isso com ela no site também lá atrás, tipo, eu acho que 2015 ainda, ela botou uma imagem num site dela, que eu acho que era um blog, alguma coisa assim, e mandaram um boleto para casa dela, porque tinha direito autoral. Então, assim, para você não ter essa preocupação, usa banco de imagem gratuito, porque o Google tá cheio de imagem de direito autoral. Uma coisa que a gente ainda é meio obscuro, assim, meio inexplorado,
são os GIFs. Os GIFs a gente ainda não sabe como lidar, não tem uma legislação, digamos assim, muito clara ainda. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente já vai ter aí algo nesse sentido, mas o GIF, a princípio, a gente pode usar sem problemas. A Ana Maria está pedindo os bancos de imagens, então, Pixabay, Pexels e Unsplash são os que a gente mais usa. Isso, eu coloquei até ali para ela também. O Leandro botou. Leandro colocou um splash. É isso aí. Aqui, ó, me explicaram aqui da Tiara. Nas lives, você pode compartilhar algo na tela para que o público acompanhe o que está explicando? Acredito que seja isso. Assim, não é uma palestra aqui, né? Não é palestra. Aqui a gente está batendo papo. A gente não está assim. Eu e Laís, a gente não tem nenhum roteiro aqui, né, Laís? Sim. É um bate-papo. É um bate-papo. Por isso que a gente não tem nada de apresentação. Não é um webinar, né? Não é uma coisa assim aqui, né? Porque aqui é um bate-papo. É para tirar dúvidas de vocês, para vocês conhecerem os convidados também, para me conhecer também. Então é mais um bate-papo. Então, assim, eu nem faço isso. Acho que tem, sim. A Carol Manciola fez isso comigo numa live dela, mas eu nem sei como é que faz, não. Tá? Eu acho, Tiara, que eu acho que uma live não é muito lugar, entendeu? Eu acho que o ideal seria um webinar. E aí você fazendo no Zoom, ou no Meets, ou enfim, no GoBrunch, enfim, você fazia um lugar que tenha realmente um compartilhamento de tela. Sim. Exatamente. Então, na situação do Covid, fazemos as reuniões pelo Zoom, exatamente. E aí o apresentador não atrapalha o slide. Tá tudo certo. É como se fosse é como se fosse uma reunião presencial, só que online. Tá tudo certo. Isso. Mas eu acho que live não faz muito live sentido. não faz sentido aqui. Aqui é um bate-papo, a gente tirar dúvidas e tudo. Até a Flavita está campeã aqui nas perguntas. Já vem mais perguntas. Pode ser isso aí, Flavita. Ao fazer a apresentação enxuta, posso levar a cola no papel? Fica feio? Eu acho feio. Eu acho que mostra que você não se preparou, entendeu? É a mesma coisa, sei lá, você está numa entrevista de emprego, você sabe que você tem que saber um pouco da história da empresa, dos valores. Imagina se o entrevistador, né, o recrutador faz uma pergunta e você vai olhar seu papel, sabe? Eu acho que é meio por aí. Eu acho que mostra um pouco de despreparo. E aí, quando você mostra despreparo, a outra pessoa, inconscientemente, ela lê, né? Ela te lê como assim, uma pessoa que não está tão interessada nisso, porque senão teria se preparado melhor. Sim. Imagina o recrutador ler as perguntas que tem que fazer pro candidato. Fica feio, parece assim, aí é estagiária, essa aí não sabe nada. Deixa eu ver aqui a resposta. Né? Então fica feio. Porque aí as pessoas também vão saber que vocês não sabem do assunto, uma pergunta bombástica, vai te ferrar mesmo, vai te pegar uma pergunta cabeluda lá, aí você vai ficar, né? E vai ficar perguntando. É igual na época de faculdade, quando o professor deixava fazer prova com consulta, mas aí no final a prova com consulta era muito mais difícil. É mais ou menos isso. É isso aí, com certeza. A Flavita tá falando aí para falar um pouquinho o que seria o storytelling. O storytelling, ele nada mais é do que a história que você conta para chegar em um objetivo. Então, o storytelling é a forma como você conta alguma coisa. E aí a gente precisa, então, de alguns elementos. A gente precisa de protagonista, a gente precisa de um desejo, né, um objetivo dele, a gente precisa de um conflito, a gente precisa de um inimigo, digamos assim, que a gente chama de força antagônica, enfim. E a gente precisa usar esses elementos também numa apresentação. E aí, onde a gente aprende muito sobre storytelling?
no cinema, né? Hollywood ensina muito isso pra gente. O nosso professor, sei lá, do Enem ensinava isso pra gente, né? A redação precisa ter início, meio e fim. Os filmes têm início, meio e fim. Mas o que eu mais vejo é a apresentação que não tem início, meio e fim. A gente não segue essa mesma lógica quando a gente está fazendo a apresentação. Então, o storytelling, ele é justamente a história que você vai contar do início ao fim de uma apresentação, assim como tem storytelling numa redação, num artigo, num post, tem no cinema. É aquela coisa. Aí qual é uma dúvida grande das pessoas? Ah, mas no cinema é fácil, né? Você tem ali, sei lá, o Harry Potter, aí ele descobriu, né, que os pais foram mortos por um cara, ele tem que matar o inimigo, ele encontra dificuldades no meio do caminho. Como fazer isso no mundo corporativo? Cara, o protagonista pode ser a sua marca, né, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Quem são os inimigos? Cara, pode ser um concorrente, pode ser o governo, uma nova tributação, né? Pode ser uma nova fórmula, que aí vai deixar a sua fórmula antiga. Enfim, dá pra gente criar, mas a gente ainda está muito preso em missão, visão, valores, quem somos, meus clientes, e isso não é uma história. A gente acaba não contando história, porque a gente ensinaram pra gente a fazer PowerPoint assim. E, na verdade, a gente acaba não contando histórias igual o cinema conta. A gente tem que pensar aí, os inimigos. Tem o mercado de trabalho, tem o coronavírus, tem um monte de coisa, gente. É só a gente pensar no objetivo, no que a gente quer passar para as pessoas, quem seria o protagonista, o antagonista, outros, sei lá, os figurantes, enfim, Exato. Isso tudo, os resultados, vai ter o mocinho lá. Então, isso tudo a gente pode criar isso que é mais leve. É uma história que vai prender as pessoas, porque eu quero saber como é que termina essa história. Exato. Quero saber, é muito legal. É igual um então, filme, assim, é igual um filme. Prende as pessoas, né? Realmente. Ó, gente, falta 5 minutinhos para terminar. Compartilhem essa live. Essa live vai ficar no meu story. E também vou salvar também no meu YouTube também. Depois eu passo para cá para vocês o link. E obrigada, Laís, pela sua disponibilidade aí nessa tarde chuvosa, fria. Legal. Obrigada aí pelo convite, André, por mais esse convite. Como você disse, né? Já palestrei no Connect, foi super legal. Conheci muita gente legal, muita gente que eu conhecia só virtualmente, eu conheci lá. Enfim, e obrigada aí por mais esse convite, essa chance aí da gente estar trocando uma ideia. Com certeza. E a gente está aqui nesse período de pandemia justamente para isso, para a gente compartilhar conhecimento, para a gente mostrar isso. Tem um link aqui para quem chegou no meio da live. Esse link, você vai participar da semana de apresentações corporativas da Laís, tá? Então, assim, se cadastrem. Quem vai receber isso só quem se cadastrar. Então, aí tá o link. Se o pessoal tá assistindo depois da live, vai estar lá na bio dela, né? Na bio do Minimiza. Na bio do Minimiza tá lá. Segunda-feira sai o primeiro vídeo da série, que é inclusive sobre storytelling e data storytelling. O que é data storytelling? É você contar a história com números, né? Como é que você faz isso? Então, e tudo voltado para o mercado corporativo. Então, e é isso. Só vai receber o vídeo por e-mail quem tiver inscrito. É uma série de 4 vídeos totalmente gratuito. E aí eu espero vocês lá. Eu já me inscrevi, espero vocês lá também, gente. Um beijo, bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau, André.